Que o nosso coração, Pai, seja uma boa terra para receber essa semente. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Usa o Teu Filho, Pai. Joga por terra agora, Pai, toda distração, todo impedimento, e que nós sejamos impactados, ó Pai, pela Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como eu falei, eu estou meio acelerado, então na minha mente, hoje já começava o mês de setembro. Então eu estava muito tranquilo quanto a isso. Eu vim até com o meu coração preparado, preparei minha canetinha, vim tudo bonitinho. Meu Deus. Né? Eu estava certinho que hoje já era. Minha cabeça estava tranquila para isso mesmo, nem me preocupei de forma nenhuma. Deus trouxe. Não, na minha cabeça estava lá, todo mundo de canetinha aqui. Meu Deus. Olha lá, que beleza. Porém, meu Deus, aí hoje é dia 29, né? 29, Aí eu falei, minha cabeça não. Para mim, eu até anunciei, né? Já tinha até anunciado domingo que ele já começava, mas não, começa terça-feira. Mas aqui, Deus, Papai do céu, ele é tremendo, né? Eu gostaria de dividir algo com os irmãos que está em Gálatas 4, a partir do versículo 12, nós vamos ler do 12 ao 19. E na próxima terça, irmão, vamos voltar, caneta, papel, que nós vamos começar e vamos falar dessa parte aí que é muito importante para a igreja de Cristo. A igreja, ela tem que saber, a igreja tem que compreender e colocar no coração e na mente que nós somos o único povo que sabemos para onde vamos após a morte. Não tem outro povo. O resto é tudo suposições. Nós não. Vivemos baseado na certeza que é a palavra de Deus. Quem encontrou Gálatas 4, versículo 12, diga amém. Amém. Gálatas 4, versículo 12. Estaremos lendo até o 19. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. E não rejeitaste, nem desprezaste isso, que era uma tentação da minha carne. Antes, me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vós dou testemunho de que, se possível fora, arrancareis os olhos e vos darias. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem incluir-vos, para que vós tenhas zelo por ele. O bom ser zeloso, mas é bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Aqui está o segredo, meus filhinhos, porque por quem de novo sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Deixa eu repetir o versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O que nós vamos hoje falar, nós vamos falar sobre o tema amor pelas almas. Nós falamos de amor esse mês, já que hoje, completa o mês, nós vamos encerrar sobre essa temática, amor sobre as almas.
O texto lido é o texto que Paulo, em sua autodefesa, ele vem demonstrando, a única epístola que ele vem detalhando a sua chamada, para poder mostrar, provar às igrejas que estavam na Galácia, a qual estavam deturbando, tentando menosprezar a chamada de Paulo, para que pudesse de uma forma, de um meio, de uma maneira, fazer com que o evangelho parasse, não crescesse, tanto como estava crescendo. A maneira, a fórmula que eles tentaram, o inimigo tentou encontrar, era justamente chegar naquele que era o mensageiro, aquele que era o líder. E Paulo era aquele líder. Mas a situação de Paulo estava meio difícil. Mas mesmo assim, Paulo ele mostra que sentia algo muito além, mesmo diante das críticas, mesmo diante de tudo aquilo que estavam falando dele, ele se mantinha na mesma posição. Às vezes, sim, por ser humano, ele mesmo se sentia triste, cansado. Às vezes, por causa de tanta desconfiança, tantas palavras invejosas, tantas palavras inventadas. Às vezes nós, Jorge, como seres humanos, nós sentimos o peso, sentimos a dor, e mesmo assim, mesmo sentindo isso, mesmo a gente sentindo, achando que a gente está sendo apenas, da nossa mente, né, entra a suposição que nós estamos sendo injustiçados, isso nunca deve e pode entrar no nosso coração, porque um coração, quando ele passa a se sentir injustiçado, ele passa a ser vingativo, ele perde o sentido da sensibilidade altruísta, ele não tem o mesmo sentimento, porque ele se encolariza no sentimento de tristeza e acha que as pessoas que estão cometendo injustiça para com ele não são merecedor de amor, de afeto, de carinho e de uma palavra de incentivo. Paulo, ele poderia pensar isso, que ele esteve lá, ele pregou, ele abriu, ele falou, ele ensinou, ele colocou as igrejas daquelas províncias em um ato crescente, e de repentemente eles começam a denegrir o seu apostolado. Mas mesmo assim, ele mesmo com essa injustiça proclamada, ele não perdeu o maior de todos os sentimentos, e ele vai mais além, ele querendo mostrar àquela igreja que esse sentimento que eles tinham, o cuidado que ele tinha por eles, era muito além do que eles poderiam compreender, e só tinha uma metáfora que ele poderia falar, que ele poderia mostrar, que ele poderia designar para eles, algo que eles conheciam no seu dia a dia, que eram as dores de um parto. E essas dores de um parto é algo que é além do suportável. Ele só suporta, a dor do parto só é suportável mediante a um sentimento. Eu queria desafiá-lo a me falar qual é esse sentimento que faz com que a dor de parto seja suportável. Eu queria, no contar ao 3, vocês pudessem me dizer que sentimento é esse que faz com que uma mulher suporte toda a dor de um parto. Eu vou contar. 1, 2, 3. Amor. Por quê? Porque é esse sentimento que Paulo queria demonstrar para aqueles que ali estavam. Eu sinto amor por vocês como uma mulher sente o dor de parto. Ou seja, eu suporto
de mim, mas eu quero convencê-los a entender que vocês precisam viver e ter Jesus na vossa vida. Aleluia. Paulo estava ciente que somente pelo amor ele poderia fazer. Porque ele tinha, no momento onde ele está fazendo a sua defesa, eu não aprendi, eu não estive com nenhum dos apóstolos, eles se defenderam, não estive com nenhum deles. Quem me ensinou foi o próprio Jesus. Ele se falava. E ele lembrou de muitas coisas. Ele poderia falar dos milagres que Deus fez por intermédio da vida dele. Ele poderia falar da ilha de mão. Ele poderia falar dos grandes milagres. Ele poderia falar de tudo na Epístola aos Gálatas. Mas ele foi pela vereda do sentimento de ganhar, de ter e de convencer de que as pessoas precisavam continuar a servir ao Senhor. Ele estava falando porque o ensinamento que ele teve foi o próprio Jesus que deu. E Jesus, num momento de ensinamento, ele pega os seus discípulos, e a Bíblia fala que era mais de 70, e lança eles, para que eles pudessem ir aos vielas, às ruas, às cidades, e pregar o Evangelho. E eles foram, eles cumpriram o que Jesus mandou. Só que ao retornar, a Bíblia não relata o que aconteceu, mas relata a alegria dos discípulos na volta, porque os sinais seguiram eles, e eles retornam com uma alegria estonteante, dizendo: Senhor, Senhor, que alegria é pregar o teu Evangelho, porque por intermédio da tua palavra, demônios são sujeitos, enfermidades são sujeitos, por o teu nome expulsamos demônios, por o teu nome curamos os enfermos, é bom demais. Jesus fala, não entenderam nada. Jesus fala, não entenderam nada. Aí Jesus dá um ensinamento que Paulo aprendeu isso, que está lá em Lucas capítulo 10, versículo 20. Olha o que diz lá. Lucas, capítulo 10, versículo 20. Pode? Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Ei, você tem carro bom? Amém! Ei, você foi curado do câncer? Amém! Ei, você foi curado da cegueira? Amém! Você foi liberto dos demônios? Amém! Você foi curado da enfermidade? Amém! Você conseguiu o teu grande emprego, o teu grande sonho? Amém! Mas deixa eu te fazer uma pergunta. E a tua alma? Meu Deus. Jesus estava dizendo, você pode ver isso tudo acontecer, porque os sinais seguirão os que crerem. Mas isso ainda é a mesma coisa de dizer que aqueles que não estão contra nós, é por nós. Jesus estava dizendo assim, não se alegre disso. Paulo aprendeu isso. Alegre-se. Coloque no seu coração que a sua alegria de estar na casa do Senhor é saber que você está lutando pelo reino. E a Bíblia fala que desde o tempo de João Batista, o reino dos céus é tomado à força. Ele está dizendo, ei, em nome de Jesus, alegre de cada dia você se levantar e olhar e falar que Jesus, eu ainda estou contigo. No outro dia você novamente levantar, Jesus, eu te agradeço que o inimigo ainda não me venceu, eu ainda continuo aos teus pés. Jesus, eu te agradeço porque as enfermidades não me tirou da tua presença. Senhor, eu me alegro porque o desemprego ele não me tirou da sua presença. Jesus, eu me alegro porque as necessidades não me tiraram da tua presença, porque a minha alegria
alegria não está naquilo que eu conquistei, mas minha alegria está naquilo que eu ainda estou conquistando, é ser fiel até o fim. Irmãos, quando nós entendemos que a nossa alegria é saber que os nossos nomes está escrito no livro da vida, nós estamos olhando para o Senhor Jesus e dizendo para Ele: a tua morte na cruz valeu a pena. A tua morte na cruz valeu a pena. Paulo estava dizendo: olha, meus filhos, essas minhas dores que eu sinto por vós é pelo fato de saber que Ele nos deu autoridade, sim. Quando alguém ressuscita dos mortos, Ele olha lá de cima e fala: ei, é o meu nome que tem poder. Quem falou isso aqui? Diz: a chave do inferno está na minha mão, e todo o poder foi me dado na terra e no céu. Ele estava dizendo assim: ei, você está se alegrando? E ele está lá em cima: no nome eu já sei que tem poder. A igreja salta, pula por causa de um milagre. Jesus está dizendo: meu nome tem poder. A pessoa faz uma festa porque venceu mais um ano de vida. Jesus está falando: eu sei que meu nome ainda tem poder. Mas quando irmão, o culto está funcionando, lembra? Aí chega o pregador e fala: quem quer hoje receber Jesus? Jesus lá de cima está assim. Aí se levanta uma alma. Aí Jesus se levanta junto com ela. Abre um sorriso. A Bíblia fala que há alegria diante dos anjos. Quem está diante dos anjos? Jesus. Aí quando ele se levanta à destra do Pai, ele olha para o Pai e fala: mais um. Satanás perdeu mais um. Alegra-se. E Jesus começa a sorrir. Meu sacrifício valeu a pena. Quando uma alma se rende aos pés do Senhor Jesus, o céu entra em festa, dizendo: valeu a pena o sacrifício. É por isso que Paulo estava dizendo: eu sinto as dores de parto pela salvação de vós todos. Aleluia. Ele vai mais além. Ele percebe que isso estava por causa do Evangelho. E veja o que ele fala com relação a isso. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Vê lá o que ele fala com relação a isso. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Porque, sendo sim o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ele estava falando: se eu parar, foi me colocado isso em minhas mãos, foi me dado esta responsabilidade. Se eu parar, eu estou negando. Se você pegar lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, ele fala com relação a isto, dizendo: não permiteis, não fazeis que a cruz de Cristo seja em vão. É a mesma coisa, se eu deixar de pregar, se eu deixar de anunciar, se eu deixar de falar, eu estou fazendo com que a cruz de Cristo seja vã. Irmão, o que eu quero te dizer nessa noite? Eu quero te falar que nós
recebemos uma comissão apenas. Quando Jesus subiu ao céu, Ele falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todo aquele que crê. Ele estava dizendo, Ele estava falando que a missão da igreja é pregar e amar, amar e pregar, pregar e amar, amar e pregar. O que Ele está falando é que aquilo que eu recebi, eu quero que meus vizinhos recebam. Aquilo que eu recebi, eu quero que minha família receba. Aquilo que eu recebi, eu quero que aqueles que estão na boca de fumo recebam. Eu quero que aquele que eu recebi, aqueles que estão na prostituição recebam. Ele está dizendo: ei, não se cale, porque é imposta esse chamado no vosso coração. Irmão, a igreja só cresce quando você começa a sentir essas dores de desejo de ganhar almas na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Quando você sente essa vontade, esse desejo, essa chama precisa arder outra vez no nosso coração. Outra vez. Eu não sei, deixa eu... Me fugiu agora o versículo. Acabei de encontrá-lo. Ele fala mais além em Gálatas 6,17. Olha o que ele fala em Gálatas 6,17. Falando sobre isso. Falando-se essa imposição de pregar o Evangelho, de continuar fazendo o que ele aprendeu de Jesus. Ele aprendeu de Jesus. Quem contou Gálatas 6,17? Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Não me inquiete. Não me pare. Não deixe que a tristeza te pare. Não deixe que a luta te pare. Não deixe que nada na sua vida pare. Em nome de Jesus. Existe uma palavra mágica na evangelização. Jesus te ama e tem um propósito na tua vida. Aleluia. Aprenda essa frase. Coloque essa frase como palavras na sua boca e comece a falar isso, comece a pregar isso. Preste atenção, a igreja de Cristo vai começar a invadir aos campos, as ruas, as vielas, quando nós, crentes em Jesus, começarmos a sentir essa dor de parto pelas almas e ter o desejo de ganhar almas para o reino do Senhor. Aleluia. Nós precisamos amar. Nós precisamos desejar. Eu fiquei domingo aqui e o culto calmo, sereno, não tinha vento impetuoso, não tinha fogo. Mas quando a palavra foi explanada, irmãos, almas se renderam aos pés do Senhor. O que eu quero te dizer nesta noite, quando você prega, você está colocando que as marcas que Cristo colocou em você no seu chamado, seja a potência nesse mundo. Tenha coragem, não pare, continue a pregar, continue a falar, continue a dizer que Jesus Cristo salva. Seja um evangelizador dessa igreja, seja um ganhador de alma nessa igreja, seja pessoas que amam ganhar almas. O que você deseja? Eu desejo ganhar alma. Por quê? Porque meu nome está escrito lá. Aleluia. O que você é? Eu sou ganhador de almas. Irmão, a alegria é você poder ver uma pessoa que estava entregue na mão do inimigo, envolvido em todo tipo de atrocidade, em todo tipo de coisas, e de repente se rende aos pés do Senhor. Quanto eu fico alegre, irmãos, quanto é massageador na minha alma, quando
encontro alguém e ele vira: fulano está lá na sua igreja. Eu falo: na minha não, na igreja do Senhor Jesus. Aí ele vira e fala assim: rapaz, eu nunca imaginei que ele poderia estar lá. Não passava nunca pela minha mente que ele poderia estar lá. Porque esse moço, essa moça, e eu tenho tanto testemunho disso aqui. Nada, ele é mais um, né? Isso é assim, por que quando fala de tralha, todo mundo lembra do teu passado? Né? Ninguém sabe, foi tirado com o santo de uma pomba. Né? Olha isso. Posso falar? Posso? Posso ou não posso? Eu estou bem evangelizando alguém, ele virou para mim: rapaz, o Reginaldo, posso, Reginaldo? Reginaldo está lá na tua igreja? Eu falei: na minha não, na igreja do Senhor Jesus. Ele fala: o cara, dono de bar, Deus está naquele lugar. Aleluia. Por quê? Aí eu falo: é Deus e Alessi. Eu postei esse dia sobre o Luiz. Bombou. Bombou. Aleluia. Aí eles chegam, entra ali, vê ali. Aí vê o Marcelo aqui na consagração, no escudo. Né, Marcelo? Aí você pega e vê assim: Jesus é maravilhoso. Aleluia. Jesus é tremendo. Quem que faz isso? É o amor que você sente, é o amor que você prega, é o amor que você anuncia. E por isso, irmão, não se cale. Cresça no Evangelho de Cristo. Como? A palavra mágica: Jesus te ama e tem um propósito na tua vida. Guarde, escreve essa frase, coloque essa frase como embaixo do seu travesseiro: Jesus te ama e tem um propósito na sua vida. Aleluia. Queira se colocar de pé. Aleluia. Que maravilha. Aleluia. Faça um propósito. Faça um propósito. Queria muito que você pudesse fazer. Já tinha? Faça um propósito. Eu não sei se você já fez isso alguma vez na sua vida. Não é chamar ninguém para isso. Faça um propósito no seu coração. Faça um desafio com a vossa fé. Coloca no teu coração assim: até o final de setembro eu vou ganhar uma alma para o reino de Deus. Coloca isso no teu coração. Coloca isso como meta. Fala assim: em nome de Jesus eu vou vencer. Até setembro eu vou ganhar uma alma, para o reino de Jesus. Por quê? Porque ele me imposta essa obrigação. Por que ele me imposta essa obrigação? Porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Por que você traga e traz no seu corpo a marca de Jesus Cristo? Porque a cruz de Cristo não foi em vão. As tuas mãos para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com ele sou liberto dos perigos e do mal, porque estendeu as suas mãos para mim. Aleluia! Quando Jesus estendeu
Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Presbítero Maicon, vem cá, vem. Pastor Luiz, a gente vê o Maicon aqui trabalhando, lutando, batalhando. Ele não me autorizou a fazer isso não, mas eu sei da fé dele. Eu sei da fé dele. E esse meu amigo aqui, esse meu irmão, ele está sofrendo uma luta que eu vou falar, sabe por que eu vou falar? Eu vou falar porque tem hora, irmãos, que a gente vê o corre-corre, ele está aqui, ele está na coisa, mas o coração desse meu amigo aqui está partido, está doído, porque ele está vivendo, atravessando uma guerra muito profunda com a mãe dele. E a gente vê que o coração dele está explodindo. E como eu vim, eu já ia orar por ele. E às vezes a gente não fala. E eu estou falando porque eu sei que eu posso falar, ele não vai ficar chateado comigo. Porque a maioria das pessoas que pedem oração fala para mim, não fale. Eu vou falar para isso para ele. Porque a gente vai ser mais um canal de oração pela vida da mãe dele. Nós vamos interceder pela mãe demais. Irmã Sandra, hoje ela precisa, e precisa muito, né? Muito. Eu vou pedir o pastor aí que faça a sua oração e também olhe pela Jade, é neta da irmã Senhor,